Olá, meus irmãos, estamos voltando aqui com mais um devocional. Eu quero compartilhar com vocês e hoje eu trago um texto que está em Êxodo, capítulo 18, versículos de número 20, 19, 20 e 21, que diz o seguinte: Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Amém, queridos? Esse texto, ele relata o momento em que Moisés, depois de atravessar ali o Mar Vermelho, quando ele saiu do Egito com o povo, ele, em determinado momento, ali no deserto, ele recebe a visita do seu sogro, Jetro, que fora levar ali a sua esposa, seus 2 filhos, para estarem ali com Moisés. E naquele momento em que Jetro vai visitar Moisés no deserto, o que ele encontra? Ele encontra um Moisés super atarefado, Moisés cuidando de julgar o povo e de aconselhar o povo, sem tempo para ele mesmo, sem tempo para a família, sem tempo para resolver outros problemas que poderiam estar surgindo. E ele então chama Moisés e o aconselha que ele deveria dividir ali com pessoas, com homens que fossem tementes a Deus, com homens capazes, e que esses homens pudessem assim dividir essa responsabilidade que estava toda sobre os ombros de Moisés. E a gente entende aqui, irmãos, que Moisés, esse grande homem de Deus, chamado por Deus para libertar o povo do Egito, era um homem que precisava também ser aconselhado, era um homem que precisava ser mentoreado. E isso nos ensina que todos nós precisamos ser mentoreados, todos nós precisamos ser acompanhados, todos nós precisamos ter conselhos de pessoas que possam nos direcionar pelos caminhos de Deus, seguindo assim a vontade de Deus. Moisés, portanto, nos ensina que nós não podemos andar sós. Por isso é que Deus, ao fazer o homem, disse: Eis que não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Portanto, nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, que possam conosco andar, que possam ouvir as nossas dificuldades e que assim possamos receber dessas pessoas conselhos advindas da palavra de Deus. O que acontece é que muitas vezes nós buscamos conselhos das mais diversas pessoas. Claro que pessoas que nós confiamos, e muitas vezes de pessoas que têm uma certa experiência de vida e que, portanto, nós buscamos conselho exatamente porque entendemos que pela experiência de vida nós podemos, assim, receber conselhos que podem resolver as nossas lutas e as nossas dificuldades. Mas a palavra de Deus não nos ensina bem assim. Muitas vezes recebemos conselhos de pessoas mais idosas. Muitas vezes nós buscamos os nossos amigos pela intimidade que nós temos e nós nos abrimos com eles para que assim possamos compartilhar daquilo que estamos vivendo. Outras vezes nós nos abrimos com nossos pais, nossos irmãos, né? E nós vemos na palavra de Deus que se estas pessoas elas não têm a capacidade, não têm o conhecimento da palavra de Deus para nos orientar segundo a palavra de Deus, essas pessoas podem estar nos conduzindo
há um afastamento de Deus. Vejam, existem vários exemplos na palavra de Deus com relação a isso. Nós temos, por exemplo, o caso de Adão, que foi aconselhado por Eva. Eva era sua esposa, mas Eva levou o fruto proibido para Adão comer. E ela não levou para Adão o fortalecimento ali da palavra de Deus, porque a palavra de Deus disse: não desse fruto, do fruto desta árvore não podereis comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao contrário, ela levou para Adão o fruto, exatamente contrário aos ensinamentos de Deus, contrário à palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, o caso de Jacó. O caso de Jacó, ele já havia uma promessa sobre Jacó, de que ele seria o herdeiro, mas mesmo assim, na oportunidade que ali aconteceu aos olhos humanos, ele foi aconselhado pela sua mãe para tomar o lugar de Esaú e receber a bênção de Isaque. E as consequências foram muito difíceis, porque ele teve que fugir do seio da sua família e teve que ir para o deserto. Assim como a consequência de Adão ter recebido um conselho que não vinha de Deus, e que com isso, pela desobediência de Adão, nós estamos vivendo nesse mundo de pecado. Também Jacó, ao ser aconselhado pela sua mãe contra a palavra de Deus, também teve as suas consequências. Temos outros exemplos. Nós temos, por exemplo, Davi. Davi, ele tinha amigos e amigos de sangue. Amigos que eram capazes de morrer por ele e dar a vida por ele. Eram seus valentes que lutavam por Davi. E em determinado momento, quando ele estava sendo ali perseguido por Saul, quando Saul entra na caverna onde ele estava escondido, e ali surgiu uma oportunidade de Davi matar Saul. Aos olhos humanos, poderíamos dizer que ali estava uma oportunidade de Deus. Aos olhos humanos, poderíamos dizer que Deus havia colocado Saul ali para que toda aquela perseguição que Davi estava sofrendo fosse concluída e ele pudesse ali naquele momento assumir o reinado e o chamado do Senhor para ele ser rei se cumprisse naquele momento. Assim como aconteceu com Jacó, aquela oportunidade foi tida ali como uma oportunidade dada por Deus. E não era nem no caso de Jacó e nem no caso de Davi. Porque Davi recebeu o conselho dos seus amigos de sangue, para que ele ali matasse Saul e pudesse resolver aquele problema. E, na verdade, o discernimento que teve Davi ali do Espírito, ele disse que não iria tocar em um ungido do Senhor. Portanto, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado de quem nós estamos recebendo conselho. E temos que ter muito cuidado se esses conselhos eles estão coerentes, eles estão condizentes com a palavra de Deus. Porque se não estão, por mais que possa nos parecer aos nossos olhos que são bons conselhos, na verdade, todo conselho que não vem da palavra de Deus é um mau conselho. E é isso que Jetro estava ensinando a Moisés. Quando Jetro vai aconselhar Moisés, ele diz que ali Moisés devia ensinar, no versículo 20 do capítulo 18 de Êxodo, ele diz que Moisés deveria ensinar os estatutos, as leis, e fazer-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. É a palavra de Deus que nos orienta, é a luz para os nossos caminhos, para os nossos passos, para os nossos pés. É a palavra de Deus que nos mostra como devemos andar nos caminhos do Senhor. É a palavra de Deus que nos faz enxergar a vontade de Deus e tomar as decisões acertadas segundo a orientação do Senhor, a divina da palavra. Por isso, queridos, por mais que seja a experiência de vida de pessoas,
por mais que seja a sua amizade com as pessoas, os seus amigos, por maior que seja a sua intimidade no seu lar, com seus pais, todo conselho destas pessoas que não vêm da palavra de Deus, elas não devem ser ouvidas. Procurem pessoas que possam orientar vocês segundo a palavra de Deus. O aconselhamento pastoral, o aconselhamento bíblico, ele deve ser unicamente conduzido segundo a palavra. O que é certo e o que é errado segundo a palavra de Deus. Os conselhos que as pessoas dão quando orientadas ou quando elas buscam ao Senhor para ouvir a Deus sobre o que fazer, elas têm que vir de alguém que possa orientar, baseada, fundamentada unicamente nas Escrituras. Por isso, que Deus possa abençoar todos vocês, mas abençoar de tal forma que possa dar esse entendimento. E que não é qualquer pessoa que se prontifica a aconselhar que recebeu de Deus essa capacidade ou esse dom, ou que tem essa capacidade ou esse chamado do Senhor. Precisamos ter consciência de que quando você precisar de um conselho para saber que decisões tomar, você deve buscar alguém que lhe mostre na Bíblia o conselho, a resposta que esta pessoa está procurando. Nós aqui como pastor, como líder espiritual de uma igreja, quero dizer para você que a pessoa mais capacitada na sua igreja para poder lhe orientar é o seu pastor. Procure ele, marque um horário com ele e tenha dele a orientação pastoral advinda das Escrituras, advinda da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus possa abençoar todos vocês.